Boa noite, irmãos. Vamos orar, já dar continuidade ao culto dessa noite. Obrigado, grandioso Deus, pelo momento que passamos, colocando diante de Ti os nossos pedidos. Responde segundo a Tua vontade. Amém. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor com o hino cantor cristão número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos o Filho de Deus, e quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Hoje, quarta-feira, dia de estudo da Palavra de Deus e louvor e adoração. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és cemento, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vou pedir os irmãos ficarem de pé só mais um pouco enquanto a gente lê a nossa coluna de oração. Nós já tivemos aqui vários pedidos de oração no nosso momento de oração do culto de quarta-feira, mas sempre colocamos também no momento do culto a nossa coluna de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet, a família pastoral. Nós temos também a irmã Linde, que o nosso irmão até pediu na hora do pedido de oração. Benaia, o pai dela, o Benjamin. Agradecer pela recuperação do Davi mais uma vez. O Valnério, da irmã Maria Rita, o irmão João, o Marcelo, Florentina, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, no nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai, mais uma vez, Senhor, em oração, a tua igreja, Senhor, coloca diante do Senhor agora, Pai, essa coluna de oração, os seus pedidos, Senhor, com as pessoas que estão aqui necessitadas, que tu possas estar entrando com providência em cada vida e respondendo conforme a tua santa e bendita vontade. Abençoa os outros pedidos também que estão aqui, Senhor, das famílias, Senhor, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa igreja. Pai, toma, Senhor, em tuas mãos e responde conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. É Deus que guerreia nossas guerras. Ele é o nosso general. Nosso general é Cristo. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos em um inimigo
Podemos assentar, irmãos. Hoje nós vamos estar estudando o livro de Gálatas, o capítulo 6, o último capítulo do livro de Gálatas. Infelizmente, está acabando esse livro. Nós aprendemos tanto nele, eu aprendi tanto nele, estudando também, trazendo para a igreja. Eu fui um dos mais abençoados, porque eu não pedi nenhum estudo. Aqueles que perderam, ficaram aí sem algum detalhe desse livro, que com certeza abençoou a minha vida e abençoou a vida dos irmãos que participaram desse estudo. E nós vamos estar lendo Gálatas 6, de 1 a 5, na Nova Versão Internacional. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo e sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Senhor, usa o teu servo, Pai, na reflexão da tua palavra, prepara os nossos corações para recebê-la, no nome de Jesus, amém. Irmão, surpreendido em algum pecado. Aqui, claro que nós somos pecadores, nós pensamos às vezes alguma coisa, então quase que o tempo todo nós estamos errando porque somos pecadores. Só que alguém é pego em alguma falha, em algum erro, em algum pecado que a sociedade sabe, todos sabem, e aquela pessoa ela é exposta por esse erro. Como nós devemos olhar para aquele que cometeu o erro? Paulo está ensinando aqui que não devemos olhar com ar de superioridade. Nós não somos superiores a ninguém. Ninguém ora mais do que alguém, ninguém tem um nível espiritual mais poderoso do que o outro. Dentro da igreja não há, geralmente a gente vê nos lugares, uma hierarquia. Dentro da igreja não há essa hierarquia. E geralmente a hierarquia ela é colocada como um triângulo. Já viram isso? Onde tem uma base, daqueles que são menos importantes, até chegar até a ponta onde há o mais importante. E na igreja não há isso. A igreja sim, tem aquele que é o mais importante, Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é o mais importante. E nós somos o corpo de Cristo. Dentro do corpo há aquelas pessoas que são superiores umas às outras? Não. Todos nós nos nivelamos, inclusive na condição de pecadores. Então não há ninguém que pode olhar para o outro quando erra com um olhar de superioridade. Temos que olhar como pecadores que somos. É assim que nós devemos olhar. Olhar também com o olhar de Cristo. Olha, todas as vezes que uma pessoa pecar, nós temos que olhar como Cristo olhou os pecadores. Porque nós temos que tomar a mesma atitude de Cristo, para que possamos agir de maneira correta. Jesus Cristo, em algum momento, com algum pecador, ele recebeu aquela pessoa com um ar de superioridade? Muito pelo contrário, ele se igualava ao pecador. Muitas vezes ele foi até chamado a atenção por aqueles religiosos da época, Como é que pode? Seu mestre come com pecadores, ele anda, ele toca nas pessoas impuras, ele toca numa mulher adúltera, ela deixa que uma mulher que tem a sua reputação aí que não é muito saudável, tocar aos pés dele. Jesus Cristo tomava essas atitudes.
Ah, e se ele era assim, ele olhava com esse olhar, ele não tinha superioridade em seu olhar, muito pelo contrário. Ele até chamava a atenção dos seus discípulos quando ele via algum posicionamento de superioridade, eles querendo serem mais do que, uns querendo ser maiores do que os outros, e a gente vai falar sobre isso também. Mas nós temos que olhar para o pecador como Cristo olha para ele. Amém, irmãos? Paulo está ensinando isso à igreja. Aquele que é surpreendido no pecado, peraí, ele pecou. Será que eu também já não peco também? Eu peco. Peco de outras maneiras, mas eu peco. Será que eu poderia pecar igual a ele? Claro que sim. Todos nós somos humanos. Todos nós somos pecadores. Nós vivemos duas naturezas. A espiritual, como nós aprendemos aqui, no próprio livro nos ensina, livro de Gálatas, e a natureza carnal. E elas ficam o tempo todo em quê? Em guerra. Nós aprendemos isso nesse livro. Tá? E muitas das vezes nós vemos pessoas que nós achávamos assim, e fulano fez isso? Por que fulano fez isso? Que susto é esse? Aquela pessoa humana, aquela pessoa é sujeita ao erro. Então nós temos que entender dessa forma. Vocês que são espirituais, Paulo ensina isso também no livro de Gálatas. Vamos ver quem são os espirituais. São aqueles que vivem pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, busca viver de uma maneira espiritual nesse mundo. Paulo está querendo dizer isso, tá? Que não podemos separar. Na minha vida secular eu ajo dessa forma. Não existe isso. No meu trabalho eu ajo dessa forma. Não. No teu trabalho você precisa agir como alguém espiritual também. Você não pode ter duas roupas, uma para vir para a igreja, uma roupa espiritual no qual você veste para vir para a igreja, e uma roupa que você veste para ir para trabalhar. Estou falando de forma espiritual. A mesma natureza que você tem dentro da igreja é a mesma natureza que você tem fora dela também. Então, vivam pelo Espírito. É aquele que é espiritual. São aqueles que são guiados pelo Espírito. Paulo também ensina isso em Gálatas 5,18. Porque é uma sequência. Por isso que eu estou voltando um pouco mais. Por isso que ele fala, vocês que são espirituais. Então, a gente precisa lembrar quem são os espirituais, né? Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Ele que mostre o caminho para a nossa vida. Pedir isso a Deus, orientação do Espírito Santo de Deus, e Ele vai guiar os nossos passos. Esses são espirituais, e são aqueles que produzem o fruto do Espírito. Lembra que nós falamos isso, do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o que? É aquilo que é visto na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. São as qualidades. Se a gente olhar aqui, e citá-las, são 9 qualidades: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós colocarmos essas qualidades nos nossos relacionamentos, como serão os nossos relacionamentos? Muito bons, né? Se a gente colocar amor, se a gente colocar alegria, se a gente colocar paz, se a gente for longânimo, benigno, bom, fiel, manso e dominando os nossos desejos, os nossos rompantes, dominando a nossa carne. Mas não somos nós que dominamos pelo intelecto. Lembra que eu falei sobre os estoicos? Eu falei que os estoicos, eles achavam que o homem, para dominar os seus
desejos, né? Os seus rompantes, as suas iras, os seus sentimentos, ele precisava dominar pela razão. Paulo fala assim: não, peraí, isso é um dos gomos do fruto do Espírito, e isso só pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, tá? E ele fala isso. Então, irmãos, resumindo tudo aqui, quem são os espirituais? São aqueles que têm o equilíbrio do Espírito Santo de Deus. Eles são maturados pelo Espírito, eles ficam maduros, tá? E eles, quando vem alguma situação de pecado, ele é espiritual, ele trata aquilo dali com muita maturidade, não é verdade? E quando nós somos maduros, como é que nós tratamos? Com equilíbrio. Nós sabemos o que fazer. Nós não agimos de qualquer maneira, nós agimos com o equilíbrio que o Espírito Santo de Deus dá. E no versículo 1, ele termina dizendo assim: que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. De maneira nenhuma nós devemos restaurar alguém julgando aquela pessoa. De maneira nenhuma, nós não somos juiz de nada. Nós não podemos agir como juiz de nada. Aquele que cai no pecado deve ser tratado com mansidão. Não é chamando a atenção daquela pessoa, é com mansidão, explicando aquela pessoa como ela deve fazer. Olha, eu quando saí do trabalho hoje, eu tinha visto, na hora do almoço, um colega, ele dizendo que não ia em certo lugar, e ele agora é crente em Cristo Jesus. E lá no trabalho, ele teve duas fases. Uma fase na qual ele ainda não era crente, e agora ele é crente em Cristo Jesus. E ele decidiu não ir a um convite de uma festa, porque a sua esposa não iria. E aí ele decidiu não ir, e aí as pessoas estavam criticando ele. Ele falou assim: mas espera aí, eu não vou porque a minha esposa não vai. Eu não gostaria que se ela fosse num lugar também, eu não ir também. Mas você pode ir e tal, é bom que você vai e ninguém vai falar nada para ela. Quer dizer, já estavam bolando alguma coisa errada para o rapaz fazer. Ele: não, mas mesmo se eu fosse, nada iria me influenciar. E ele batendo ali o seu pé com o seu procedimento cristão. E eu ouvindo aquilo dali, como eu ainda não tenho muita intimidade com todos os meus colegas, que eu trabalho onde eu estou, eu sou praticamente o mais novo de todos lá, apesar da minha idade, mas eu fui para lá depois, para esse lugar onde eu estou, né? E eles estavam falando sobre isso, e hoje eu tive a oportunidade de falar com eles separadamente, e eu elogiei a postura daquele rapaz. Ele não discutiu nem nada, ele estava colocando a sua ideia ponderadamente, respondendo com mansidão tudo aquilo que estavam falando com ele. As pessoas estavam, como diz o outro, zoando, né, ele, né, por causa da atitude que ele estava tomando, do seu procedimento, da maneira que ele estava agindo diante daquela situação. E ele muito equilibradamente falando. E eu depois, hoje eu tive a oportunidade de chegar para ele e falar assim: você está de parabéns pela sua postura, tá? O crente, ele precisa agir com postura de crente, não é verdade, irmãos? E olha, quando alguém tem uma postura cristã, alguém é equilibrado, alguém é maduro, crente maduro, ele toma atitudes maduras, ele é manso, ele responde com mansidão o que aquelas pessoas perguntam no mundo, e o Espírito Santo de Deus proporciona isso a ele, e ainda dá o conhecimento para que ele possa estar colocando diante das pessoas aquilo que é o correto. Eu elogiei, tá? E é assim que nós devemos agir. Aí Paulo, ele continua: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Quantas vezes a gente ouviu falar de alguém que foi ajudar alguém e acabou também se atrapalhando, né? Eu já vi
situações assim. Pessoas que tentou ajudar uma outra pessoa e acabou caindo no mesmo pecado. Paulo, ele está deixando claro que isso pode acontecer, porque nós somos fracos. A carne, ela é fraca. O próprio Jesus falou isso, que o espírito, ele tá pronto, mas a carne, ela é fraca. Então nós temos que nos preocupar, nós temos que ter consciência de que podemos também cair em pecado. Em 1 Coríntios 10, 12, é um texto muito conhecido da igreja, mas eu gostaria de citá-lo, né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então qualquer um de nós pode cair. Paulo, ele deixa isso claro. É uma característica do ser humano. Pedro não caiu, ele não negou a Cristo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E essas pessoas são colocadas exatamente como elas são dentro da Bíblia, mostrando na Bíblia que, apesar de ser homens que foram assim um exemplo, né, de uma vida cristã, ou de uma vida com Deus, no caso de Davi, no caso de Pedro, eles também foram homens que caíram em um dado momento. E isso é natural do ser humano. Tem uma Almeida, edição contemporânea, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé. Eu gosto dessa tradução. Pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã. Em segundo lugar, versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Quando a gente vê lá no Jardim do Éden, o primeiro assassinato ali, quando Caim, ele matou Abel. Fala isso para a Rosiméria, que Caim é que matou Abel. Deixa bem claro isso, né? Porque ela tinha raiva de Abel. Depois eu fiquei sabendo disso. Mas que Caim matou Abel. Quando ele é questionado a respeito de Deus, qual foi a resposta dele, de Caim? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Quer dizer, eu cuido do meu irmão? Na realidade, Deus, ele queria ouvir isso dele. Caim, onde está Abel? O Senhor está ali, não é? Por quê? Porque tinha que ser uma característica dessa. O ser humano, ele foi criado para ter relacionamentos entre si, e um deles é o cuidado. Então nós temos que cuidar do nosso irmão, e nós temos que dividir a dificuldade que ele tem, os problemas que ele tem. Nós temos que ajudar ao irmão. Olha, às vezes chegam pessoas aqui na igreja, eu fico muito desconfiado quando me falam dessa forma: eu sou de tal igreja assim, mas eu vim aqui pedir ajuda aos irmãos. Sabe qual é a primeira coisa que eu falo? Se é membro de uma igreja tal, aonde que ele deve ir? Né? A igreja tal, não é isso? Os irmãos concordam comigo, né? Que é lá que ele tem que buscar o refúgio dele. É lá, ela que é a família cristã dessa pessoa, ela que é a família de Deus, ela precisa cuidar. Aí diz que é de outra igreja e veio aqui, é mentira. Porque se alguém aqui precisa, ele tem que procurar a igreja de Jesus Cristo para poder, aquela família no qual ele pertence, ajudar a essa pessoa. É claro que a pessoa também não vai ficar encostada na igreja, né? Que às vezes acontece isso, né? Pessoas que chegam e se acostumam com essa situação, e não precisa ser uma coisa temporária. A pessoa tem que entender isso também, né? Mas a responsabilidade de cuidar é daquela família no qual ele pertence, a família espiritual
no qual ele pertence. Bom, a igreja já sabe disso, eu estou ensinando, mas a igreja já sabe disso. Mas o Jorge está aprendendo, o Jorge está guardando no coração dele, e ele está lá confirmando que está bom, né? Aí, no versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, irmãos, olha, Paulo mais uma vez falando, olha, você se considera superior, você se acha mais importante? Por que vocês acham, irmãos, que Paulo estava abordando esse tipo de assunto naquela igreja? Porque o ensinamento aos Gálatas estava sendo feito por pessoas que estavam ensinando isso à igreja, e não era nada daquilo que Paulo tinha ensinado à igreja. Se vocês guardarem a lei, se vocês fizerem isso, vocês vão ser uma nova qualidade, vocês vão estar em outro patamar, como diz o jogador de futebol, né? Você vai estar em outro patamar, né? E não era isso que Paulo estava ensinando à igreja, mas as pessoas estavam se considerando alguma coisa, por guardarem algo, por conhecerem mais a lei. E Paulo diz, deixa aqui bem claro, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada. Irmãos, não quer dizer que Paulo também está dizendo que nós não valemos nada, não. Claro que não, muito pelo contrário. Nós temos o equilíbrio necessário de saber que somos muito valiosos para Deus, nós somos muito importantes para Ele. Irmãos, tem consciência disso, né? Que vocês são muito importantes para Deus. Nós somos muito importantes para Deus, mas agora, ao mesmo tempo, sabemos que não podemos nos considerar alguma coisa sendo mais importante do que algum outro irmão. Sabe uma coisa que me deixa constrangido? Quando alguém vem me pedir oração, mas eu sinto que aquela pessoa acha que a minha oração é mais oração do que a oração daquela própria pessoa que está me pedindo. Eu fico um pouco constrangido com aquilo. Eu sei que não sou nada. A minha oração vai ter mais poder do que a dos irmãos? Se tem, a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia não fala da oração do pastor, que pode muito em seus efeitos. Fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Aquele que é justificado por Cristo Jesus. Então, se você aceitou a Cristo como Salvador, se você é crente em Cristo Jesus, ore a Deus e faça valer o poder que Deus te dá no nome de Jesus, e ore. Você não precisa que outra pessoa ore por você, achando que aquela pessoa ela tem mais poder na oração, porque não tem. Não vem me pedir oração achando que eu tenho mais poder que os irmãos, não, que eu não tenho não, já vou logo avisando. Ora os irmãos aí, né? Volta e meia eu vou em algum lugar, alguém me pede, eu falei, vamos orar junto então, vem cá, ora junto, né? Inclusive até aquelas pessoas que ainda não são crentes em Cristo Jesus, quando elas vêm me pedir oração, eu sei que eu tenho uma intimidade maior com Deus, porque eu sou crente, só por causa disso, que eu tenho o meu intermediário, que é Cristo Jesus. Ele é aquele que faz ali a minha oração chegar até Deus, porque Ele é o meu mediador, eu tenho Ele na minha vida. Mas eu chego para aquela pessoa que às vezes não é crente, que pede oração, e fala assim, ora aqui, como é que... ora aqui, pede aquilo que você está querendo, pede você. Eu faço isso com a pessoa, experimenta fazer isso com ela também. Deus vai fazer aquela pessoa ter uma experiência pessoal na oração. Pode ter certeza disso. Isso já aconteceu comigo já algumas vezes. E isso daí é algo muito importante para nós ensinarmos as pessoas. Em Lucas 22, 26 diz, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Bom, versículo 4, cada um examine os próprios
atos. Paulo recomenda a realização real e não sentimentos de superioridade. Eu me sinto superior. Tá bom. Quais são os seus atos? O que você tem feito? Como você tem agido? É pelos seus atos, é pelas suas realizações que você tem que se embasar. E ainda continua, sem se comparar com ninguém. Mas eu, perto de fulano de tal, eu faço mais do que ele. Pronto, virou um fariseu. Virou um fariseu. Por quê? Na parábola do fariseu e do publicano, olha o que Jesus diz. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha aí, se comparando com os demais homens. Ele era superior. E ainda se comparando com as outras pessoas. E continua dizendo: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quem que saiu dali justificado? O publicano, que batia no peito e não se achava propício ali a estar naquele momento. Ele falava: "Ser propício a mim, Senhor", de cabeça baixa, humilhado. Em último lugar, 5, cada um deverá levar a própria carga. Aí a gente vê isso aqui, a gente fala assim: que paradoxo, que ideia contrária. Paulo, ele está dizendo que nós devemos dividir as nossas cargas, e logo depois ele fala assim: cada um deverá levar a sua própria carga. Ele já está abordando uma outra coisa. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós vamos estar nesse mundo com responsabilidades que serão nossas. Eu vou ter a minha responsabilidade, e Deus vai colocar diante de mim qual é a minha responsabilidade. Se eu não sou crente, se na minha família não existem crentes em Cristo Jesus, eu vou ser o crente daquela casa. Então eu preciso ter responsabilidade sobre a minha casa. A minha casa é responsabilidade minha, se eu sou o único crente. Por exemplo, Dirceu, a responsabilidade, você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande sobre Rosemary, porque ela é crente nova. Quem vai ser o melhor discipulador dela? Você sabe disso. E você assume essa responsabilidade. Você precisa assumir essa responsabilidade. A irmã Naná, esposa dela, não é crente, não é membro de uma igreja. Ela sabe que ela tem a responsabilidade de santificar a casa dela, porque na Bíblia diz isso, que a mulher que é crente santifica o marido que não é crente. Ela vai sempre estar tendo que pregar dentro da sua casa com o seu exemplo, com a sua maneira de viver, orando pelo seu esposo. É uma responsabilidade dela. Eu assumo essa responsabilidade. Estou dando esse exemplo aqui, tá, irmã? Mas não se aborrece não, que é bom para a gente poder saber das nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades que nós assumimos, que são nossas e que não é para a gente dividir com ninguém. Então, se Deus ele está falando ao seu coração para assumir uma responsabilidade, assuma. Não, eu quero abençoar a minha casa, eu quero abençoar a minha família, eu quero abençoar o meu trabalho. Assuma essa responsabilidade. Em Romanos capítulo 14, versículos de 10 a 12, diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas ao teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira, essa parte aqui final que eu gostaria de deixar para os irmãos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
E eu vou falar de mim mesmo. Entendeu, Jorge? Você vai falar de você mesmo. Gigi não vai poder chegar, mas Senhor, eu quero ajudar Jorge aqui, eu quero falar alguma coisa. Gigi não vai poder falar nada, Gigi. Só Jorge é que vai poder falar diante de Deus. Você vai estar diante de Deus, vai estar te perguntando de uma maneira particular. Assim também com cada um de nós. Entendeu? Então ninguém pode chegar e falar assim, a culpa é de fulano de tal, por isso que eu não estou na igreja, a culpa é de que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não vai haver desculpas no último dia. Não vai haver. Vai haver até protestos no último dia. Senhor, em teu nome eu não curei as pessoas, em teu nome eu não expulsei demônio, né? Não vai ter esses protestos assim? Em teu nome eu preguei o evangelho. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu nunca te conheci. A palavra de Jesus vai ser para aqueles que protestarem no último dia. Não vai haver esse tipo de coisa. Nós vamos estar diante dele. Ele sabe todos os nossos segredos. Ele sabe o meu segredo. Ele sabe o que se passa no meu coração. Então, que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui edificados com a sua palavra. Vamos louvar a Deus com mais 2 cânticos. Lembrando aos irmãos que a partir de amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui na igreja já montando os andaimes, e convoco a você que estiver em casa e quer ver a casa do Senhor adornada, venha participar, venha ajudar conosco aqui. E começaremos a raspar, a lixar a parede, os lugares que precisam, e a montar os andames. E sábado também, a partir das 9 horas, estaremos aqui com todo o empenho, pedindo a força do Senhor, para que estejamos colocando tinta nessas paredes. Ele é exaltado. Ele
vejo a glória do Senhor. Poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Senhor, muito obrigado pelo culto, Pai, que tivemos. Abençoe nossas vidas, que possamos sair daqui edificados, Senhor, com tudo aquilo que presenciamos aqui nessa noite, Pai, diante dos irmãos e diante de Ti. Dá-nos, Senhor, o restante de semana abençoado, leva-nos em paz para os nossos lares com segurança, no nome de Jesus. Amém.